Muito bem, estamos de volta e vamos entender melhor esse negócio de prematuros e estímulos. No Brasil, estima-se que cerca de entre 10% e 12% de todos os bebês nasçam antes do tempo, ou seja, são prematuros. Como mais da metade desses nascimentos acontece entre a 34ª e a 36ª semana, esses bebês chamados prematuros tardios, os pesquisadores acreditam que muitos casos possam ter possam ser consequências de cesarianas agendadas com base em cálculos equivocados do tempo da gestação. Bom, e aí, quais são as interferências que esse nascimento antes do tempo pode gerar no desenvolvimento dos pequenos? A gente vai conversar sobre isso com o fisioterapeuta, Dr. Fábio Boldrini. Mas você também pode participar com a gente, então manda aquela sua pergunta para o WhatsApp para você, de repente, tirar a sua dúvida ou contribuir aqui com o Vida e Saúde. O nosso número é 12 98266 0004. Vou repetir, tá? 12 98266 0004. Se preferir, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado então para o nosso WhatsApp, tendo a chance de fazer aquela sua pergunta. Não esquece de dizer o seu nome e também de onde você está falando para a gente trazer aqui no programa. Doutor Fábio, tudo bem com você? Tudo ótimo, Teru. Muito obrigado pelo convite. Uma honra de novo estar com vocês, contribuir num assunto tão importante que é sobre aí prematuros. Com certeza, a honra, o privilégio é nosso de tê-lo aqui com a gente. E um bebê, essa primeira fase da vida é tão importante, né? Existem aí estudos falando da importância dos primeiros 1000 dias, dos estímulos que esse bebê vai receber. Mas quando é que um bebê é considerado prematuro? Acho que eu queria trazer essa primeira pergunta para você, doutor. Quando a gente fala em tempo de gestação, o prematuro é aquele que nasce antes de 37 semanas, tá? E aí dentro até dessa classificação de prematuridade, a gente tem prematuros tardios, como você comentou, né? Então, estudos falando aí, né? E consenso entre 32 e 37 semanas. A gente tem também crianças que nascem de 28 a 32, que são aqueles grandes prematuros, e até aqueles que nascem com menos de 28 semanas, que são prematuros mais graves, né? E aí, cada criança prematura, cada indivíduo que nasce e tem esse tempo, né, de gestação, ele acaba trazendo uma necessidade muito diferente, um nível de atenção muito particular, porque, obviamente, quanto mais prematuro, ou seja, quanto menor a idade gestacional, mais complicações podem aparecer e mais dificuldades. Então, por isso que é até importante, Teru, além de falar do que é um prematuro, né, também lembrar a importância de um pré-natal, porque isso também pode ser muito bem-vindo, né? Pode ser não, ele é muito bem-vindo, é necessário para que a gente tenha um acompanhamento legal dessa gestação, tá? Então, a gente não pode deixar de incentivar quem é gestante ou quem tem ideia de tem interesse em ter, né, em ficar grávida, de ter um acompanhamento e um suporte, porque isso é fundamental. E só para finalizar, a gente falou do prematuro, né? E o que não é um prematuro? Ou seja, se o bebê nasce entre 37 e 42 semanas, é o que nós chamamos de bebê a termo, então que nasceram no período considerado normal, sendo que pode existir crianças que nascem pós-termo, então depois de 42 semanas, tá? É interessante a gente começar a analisar isso, porque o bebê ele vai se desenvolvendo ali na barriga da mãe, por isso é importante o pré-natal que o Dr. Fábio acabou trazendo aqui, e ele vai amadurecendo a ponto de ficar no tempo certo de nascer. Mas quando esse bebê nasce mais cedo, ele pode ser imaturo e vir com algumas complicações, com alguns problemas. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses problemas mais comuns depois que o prematuro nasce. O prematuro, a gente considera ele biologicamente mais vulnerável, ou seja, os órgãos, né, e o desenvolvimento dele aconteceu de uma forma não natural, né? Então, ele foi sendo desenvolvido e aí, à medida que ele nasce, é como se desse uma interrupção desse desenvolvimento que deveria estar acontecendo ainda dentro da barriga da mãe.
Então, esse processo de desenvolvimento que era para ter acontecido e, na verdade, não aconteceu naquele momento específico, ele acaba trazendo podem trazer alguns prejuízos, né? E complicações para esse bebê. Então, nós temos aí possibilidade de probleminhas respiratórios, cardíacos, intestinais, neurológicos, tá? E aí, quando eu falo neurológico, pode ser alguma alteração motora, então desempenhar algum tipo de movimento e atividade motora, né? Déficit motor, pode ser um déficit cognitivo, né? Uma dificuldade também de cognição. Tem crianças que têm icterícia, que muita gente já ouviu falar provavelmente, que eles ficam mais amarelados, que aí tem relação com a bilirrubina, isso está relacionado ao fígado, né, gente? E quando eu tenho excesso, né, dessa propriedade, pode ser até tóxico para o cérebro. Então, a gente tem também sintomas respiratórios em relação com o surfactante, que é algo que está dentro do pulmão e que meio que permite a oxigenação, né, dos tecidos, né, da região pulmonar, e para depois essa oxigenação chegar até os tecidos que precisam, né, desse alimento. Então, todas essas alterações, elas acabam acontecendo porque o tempo de desenvolvimento, de maturação, para que elas acontecessem de uma forma natural, acabou sendo interferida pelo nascimento precoce desse bebê. E aí a gente pode ter algumas complicações como essa, né? Por que o pode? Porque cada bebê tem uma particularidade. Como eu disse também anteriormente, o tempo de prematuridade define muitas vezes o nível de complicações e alterações que a gente pode ter. Entendi. Agora, tem gente em casa assistindo a gente, doutor Fábio, que está pensando, esse não foi o caso aqui, porque o meu nasceu prematuro e é virado, é resolvido, faz de... Às vezes eu tenho essa impressão também, que os bebês prematuros, às vezes, eles se... Não sei se às vezes se desenvolvem até mais rápido, talvez nessa corrida, né, de alcançar o desenvolvimento normal, e realmente isso pode ser verdade, mas existe algo que a gente também pode fazer para estimular o desenvolvimento desse bebê prematuro. Eu não digo durante o período em que ele fica no hospital, às vezes vai precisar de um atendimento mais imediato, a incubadora, um tempo maior de hospital, mas quando o bebê chega em casa, os pais podem começar aos poucos a ajudar nesse desenvolvimento. E aí é que entra a fisioterapia lúdica, eu diria, né, doutor Fábio? Perfeito, Teru. E exatamente, foi assim, perfeito o que você comentou, porque as pessoas perguntam, poxa, mas meu filho, ele teve um comportamento diferente, ele não passou por etapas tão difíceis assim, ele conseguiu, né, evoluir dentro do desenvolvimento neuropsicomotor muito bem. Aí que está o grande ponto. O desenvolvimento, ele é acelerado e ele é auxiliado a partir do momento que os pais entendem como necessário e veem isso como algo importante no processo e incentivam o desenvolvimento, usando estratégias que a própria fisioterapia traz para a gente para facilitar que todo esse desenvolvimento aconteça de uma forma mais natural. Então, esse que é o grande ponto. O que acontece dentro da barriga da mãe, nós não temos controle. Agora, a partir do momento que há o nascimento e identificando qual é a fase real que a gente precisa iniciar o estímulo, aí fica mais fácil. Então, muitos prematuros, por exemplo, que nascem aí de 35, 36 semanas, muitas vezes nem precisam de uma atenção específica da fisioterapia. O próprio estímulo do dia a dia por pais que são mais ativos e querem fazer um desenvolvimento natural e acham isso importante, já trazem um estímulo suficiente para eles terem um desenvolvimento normal. Então, isso é muito particular e a fisioterapia, ela é o carro-chefe, tá? Pensando no desenvolvimento. E por quê? Porque nós temos fases de desenvolvimento. Então, por exemplo, nós temos fases importantíssimas do primeiro mês até o 12º mês. E cada fase dessa traz para a gente uma característica muito particular que precisa ser estimulada, porque quando estimulada no momento certo, com a intensidade certa e respeitando a individualidade, esse bebê ele cresce com capacidades para desenvolver aquelas tarefas e ele tem um crescimento e um desenvolvimento natural. Legal, muito bom a gente falar sobre isso, viu, doutor Fábio? Eu gosto muito, ó. Então, para o desenvolvimento neuropsicomotor, o incentivo
do bebê com brinquedos para sua idade, adequados para sua idade, é fundamental. Muito. Os brinquedos já vêm, inclusive, com as orientações, né? Com a idade permitida. Isso em relação à segurança do brinquedo, mas também com o nível de estímulo. Vou dar um exemplo. Por que eu vou incentivar uma criança a andar de bicicleta, por exemplo, sem antes ensinar ela a sentar? Ótimo. Se ela não tem uma postura, se ela não consegue ter uma postura sentada, como que eu vou dar um estímulo muito maior do que ela tem de capacidade de fazer? Tá. Então, respeitar esse processo é importante, inclusive com os brinquedos, entendendo qual tipo de estímulo é ideal para aquela fase do bebê. Ó, eu vou passar rapidamente esses daqui, porque eu tenho algumas outras perguntas para fazer. Ó, enquanto o bebê brinca, ele está desenvolvendo o seu cérebro. É um aprendizado para ele que para o adulto não faz tanto sentido, mas é imprescindível para o desenvolvimento neuropsicomotor. Estamos falando de mobilidade, estamos falando de noção espacial, muita coisa aqui, hein? Exatamente. O que a gente junta, né? Corpo e mente, né? O cérebro é quem faz todo o comando. Então, ele precisa ser bombardeado de estímulo para que ele tenha um direcionamento mais rápido, para que ele consiga absorver essa informação e produzir as tarefas de forma até automática e com mais destreza. Gente, ele está falando dos estímulos aqui. É brincar, é deixar o bebê se concentrar em um objeto. Atividades físicas previnem atraso do desenvolvimento global. Então, engatinhar, o brincar, alcançar um brinquedo, isso é atividade física do bebê. Exato. Todo tipo de atividade que envolva motricidade, que envolva coordenação, que envolva atenção, concentração, movimentos finos, grosseiros, movimentos funcionais, tudo isso gera aprendizado. E aí eu volto a dizer, se a gente souber exatamente o que eu preciso incentivar em cada mês, eu consigo dar a tarefa ideal para ele, usar os brinquedos e estratégias ideais para que a gente consiga dar um excelente estímulo para o desenvolvimento neuropsicomotor. Tá. Doutora, eu tenho mais aqui, olha, a fisioterapia aperfeiçoa habilidades motoras. Você está falando de fisioterapia no consultório ou coisa que a gente pode fazer em casa? Das duas formas, tá? A fisioterapia ambulatorial, ela é muito importante e aí o contato com os pais também. Por quê? A fisioterapia ambulatorial, realizada pelo próprio terapeuta, é como se fosse um modelo do que o pai precisa também, né? Os pais precisam incentivar em casa. É como se fosse uma fisioterapia domiciliar. Tá. Então, o pai, teoricamente, reproduz, né? Os pais reproduzem tudo do que a gente faz no ambulatório. Maravilha. Olha essa daqui, doutor. O bebê deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Você falou, inclusive, os pais não estão isentos aqui, fazem parte dessa equipe multidisciplinar, mas pode ser um nutricionista, pode ser aqui um fisioterapeuta, pode ser um terapeuta ocupacional ou, de repente, um psicólogo. Educador físico. Ótimo, educador físico. Então, esse suporte é importante porque, lembrando, a gente não sabe, né, o nível de complicações que pode ter acontecido com uma criança. Às vezes ele tem ainda um déficit respiratório, então um médico especialista nisso faz parte do processo. A fisioterapia voltada respiratória para a criança também, então nós fazemos. Né? A fisiopediátrica não é puramente exercício. A fisiopediátrica envolve todas as áreas, então o respiratório, o motor e por aí vai, até o neurológico, né? Legal. E olha, a falta de estímulo pode causar atraso neurológico. Isso aqui não só para prematuros, né, doutor? Também para os bebês que não são estimulados, ele vai ter prejuízo. Exatamente. Quantas crianças, Teru, a gente não vê que ficam às vezes na frente da televisão com pouco estímulo, né? E aí essa criança ela não evolui dentro do desenvolvimento neuropsicomotor por falta de estímulo. Então ela poderia ter muito mais capacidade e habilidades se tivesse o estímulo correto e ideal para a fase. Eu sempre falo, criança não vai trabalhar, a criança agora tem que brincar, tem que aproveitar, tem que vivenciar o mundo, né? Então, a gente precisa colocar eles para justamente fazer essas atividades, porque é assim que eles se desenvolvem. Legal, legal. Agora, doutor Fábio, a gente vai conversar agora, vamos pausar a nossa conversa, porque a gente quer acompanhar agora a conversa da Ana Mintureta, nossa repórter, que está junto da Érica, mãe do Benjamin, que nasceu, um bebê lindo que nasceu no 5º mês de gestação. E a Érica vai compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente. É isso mesmo, Ana Min? Boa tarde.
Oi, Teru, boa tarde para você e boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no Vida e Saúde. É isso mesmo, Teru, a gente está aqui com a Érica, que é mãe desse guerreiro, Benjamin, que está ali no carrinho, ó, já todo agitado, grandão, lindo, maravilhoso. E a gente sabe que muitas vezes os bebês prematuros nem sempre eles estão com o sistema nervoso 100% preparado, né? Então, muitas vezes precisa de estímulos, né, para o desenvolvimento deles. E a Érica vai contar pra gente, Érica, que estímulos foram esses que precisaram ser feitos com o Benjamin para que ele desenvolvesse aí as funções neuropsicomotoras? Boa tarde, Ana Min. Então, desde a UTI, nós já fomos preparados pela equipe médica, informando que ele ia precisar de um acompanhamento após a alta. Então, desde a UTI, na verdade, começou a ser feito os estímulos com ele lá dentro, através de exercícios sensoriais, acompanhamento com TO, com físio, tinha todo um preparo lá dentro da equipe. E aí os médicos informaram que pós também, quando ele fosse para casa, ia precisar desse acompanhamento também, desses acompanhamentos aqui fora. E é isso que a gente vem fazendo. Agora, ele nasceu de 5 meses, o 5º mês de gestação. Hoje ele está com que idade? Quais são essas atividades que são realizadas com o Benjamin para ele desenvolver melhor aí a musculatura? O que é necessário? Bom, hoje o Benjamin está com 1 ano e 8 meses. As atividades são muitas, a agenda dele é bem sobrecarregada, todos os dias ele tem terapia. Nós fazemos acompanhamento com ele com físio, levamos na terapeuta ocupacional, 2 vezes por semana a físio, 2 vezes a terapeuta ocupacional, 2 vezes por semana a fono, que é a audióloga, a fono também de alimentação, aí é 1 vez por semana, e tem a fono de São Paulo também que acompanha ele por conta da questão auditiva, que ele faz o acompanhamento, hoje ele precisa de aparelho auditivo. Por conta da prematuridade, ele teve algumas sequelas. Então, hoje ele precisa também do aparelho auditivo e faz acompanhamento também com essas terapeutas. Agora, Érica, quais são os resultados que vocês têm visto ao longo desse tempo no Benjamin? O que você percebeu que de melhora no desenvolvimento dele? Bom, primeiro que meu filho foi desenganado, né? Várias vezes, não era nem para ser um bebê que era para estar conosco. Uma das notícias que eu ouvi é que se ele sobrevivesse, seria uma criança que seria atrofiada. E então eu vejo assim que toda essa equipe que cuida do meu filho, nós também temos que estar de acordo com o tratamento dele externo para fazer dentro de casa. Então tem sido assim resultados lindos que nós temos visto no desenvolvimento dele, e ele tem superado as expectativas de tanto dos profissionais quanto nossa pais, né? E a gente vê as mãos de Deus também, claro. Tá joia. Obrigada pela sua participação, nosso tempo encerrou aqui, mas é isso, a gente tem aqui o Benjamin com a gente, que é esse milagre lindo, maravilhoso, graças a Deus e a esses profissionais, todo esse acompanhamento, esses estímulos aí. É com você, Teru. Que lindo ouvir essa história, que bom ver que existem pessoas que realmente estão engajadas em promover a saúde, a recuperação e o desenvolvimento dessas crianças tão especiais que transformam a nossa vida, né? Doutor Fábio, chegou aqui, enquanto a gente conversava, algumas perguntas que eu queria trazer para você agora. Olha, a primeira pergunta é da Débora. Por que o pré-natal é tão importante para o desenvolvimento do bebê? Será que se eu não fizer o pré-natal, o meu bebê não vai se desenvolver normalmente? Ótima pergunta. Bom, o pré-natal, ele nada mais é do que o acompanhamento do zero de como essa criança vai se desenvolvendo, né? E aí, isso tem relação com o tamanho da criança, com os órgãos, se a mãe tem algum tipo de intercorrência nesse processo. Então, tem mães que apresentam diabetes gestacional, tem mães que apresentam hipertensão, e tudo isso, se não acompanhado durante essa fase, pode desencadear prejuízos para o bebê nesse processo. Então, olha só. Super importante. São coisas tão básicas de orientação, coisas simples, que, se controladas nesse processo, é uma segurança maior para o nascimento do bebê e da própria mãe durante a gestação. Com certeza. Tem mais uma pergunta que eu quero trazer nesse momento aqui na nossa tela, que é da Josilene, lá de Belo Jardim, Pernambuco. Meu bebê nasceu prematuro e já está com quase 7 meses.
vejo que ele tem dificuldade para sentar. Pode ser porque ele nasceu prematuro? Ela pergunta, o que eu faço para estimulá-lo? Aliás, doutora, essa é uma ótima pergunta, porque a gente não tem como saber se o desenvolvimento está correto ou não sem um parâmetro. Existe, não é? O que é esperado em cada mês de um bebê. Exatamente, Teru. Tem o que a gente chama de idade corrigida, e já respondendo a pergunta dela. Se a gente soubesse com quantas semanas o bebê nasceu, a gente consegue saber o quanto faltaria para as 40 semanas, que é a idade padrão gestacional, considerada para fazer essa conta. E aí nós saberíamos quanto de idade realmente ele tem. Por exemplo, ele pode ter 7 meses, mas ter uma idade corrigida de 5 ou 4. Tá. Significa que a fase do sentar para ele ainda é normal ele passar por esse período, porque a idade corrigida é menor do que a idade real que ele está hoje. Então, faz de novo essa conta. Faz de novo essa conta. Vamos pegar um bebê que nasceu prematuro. A mãe tinha 6 meses de gestação e ele hoje está com 6 meses. Então, a idade real dele, de desenvolvimento, vamos chamar assim, não seria de 6 meses. Eu tenho que fazer a conta dos 6 meses mais 3 que ele abandonou a barriga da mãe, deixou a barriga da mãe. E aí sim eu começo a contar essa idade para o desenvolvimento, é isso? Exato. Vamos supor no caso dela, ela tem 7, vamos supor que eu tenha uma criança de 2 meses de nascimento. Ok. E essa criança nasceu com 35 semanas. Então, 35 para 40 semanas são 5 semanas, ok? E eu subtraio pelas 8 semanas de vida que ele tem. Então, teoricamente, ele tem 3 semanas de vida. Então, os estímulos e a idade real mesmo, né, de estímulo, é para 1 mês. Legal. Ou seja, não posso incentivar ele a querer sentar, que vai acontecer lá para... Talvez, sentar para ter um controle com a cabeça, né, bem alinhadinho, com 6 meses. Eu não posso incentivar ele a isso se eu não passei pela base, por exemplo, de deixar ele de barriga para baixo, para fortalecer a cervical e ter um pouco mais de controle. Senão a gente está pulando etapas. Certo. Então, mães, atenção, cuidado, não fiquem ansiosas, passem por acompanhamento, tenham a real idade do bebê e a orientação ideal para que vocês estimulem de forma correta esses bebês. Não fiquem ansiosos. Eu entendo que a ansiedade, a gente quer ver o bebê evoluindo rapidamente, mas ele precisa evoluir no tempo certo, que é o tempo que ele precisa para ter um desenvolvimento natural. Tá. Doutor Fábio, antes da gente encerrar aqui nosso momento, chegou mais um comentário que eu queria compartilhar aqui na tela do Vida e Saúde, que é o da Larissa. Eu tenho um bebê de 1 ano, ela disse que nasceu prematuro de 30 semanas. Com os estímulos, ele já consegue alcançar as marcas de desenvolvimento de sua idade cronológica. Ou seja, vai equiparando ali, ele vai fazendo os estímulos e todo mundo tem acesso, por exemplo, a um material maravilhoso que o Sistema Público de Saúde do Brasil disponibiliza. Você pode mostrar aí, doutor? Isso. Essa é a caderneta de saúde da criança. E aí dentro, olha, essa daí é do Joaquim. O Joaquim, a Pâmela tá de parabéns. Eu consigo encontrar parâmetros legais aí dentro dessa cartilha, por exemplo, né? Consegue. Inclusive aqui, não sei se dá para... Dá para ver. Então, aqui, gente, tem os marcos de desenvolvimento e o tempo que ele demora para fazer cada estímulo, e você vai anotando e até testando a criança para ver se ela está respondendo bem ao estímulo, se você precisa incentivar um pouco mais ou um pouco menos, ou já pode pular etapas. Então, é uma forma muito prática e simples, que tem até na internet. Se vocês buscarem, vocês conseguem imprimir. Muito, muito bom. Doutor Fábio, é sempre um prazer conversar contigo aqui. O tempo encolhe quando a gente está junto, porque tem muita coisa boa para compartilhar. Mas obrigada pelo seu tempo aqui com a gente no Vida e Saúde hoje. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. É um prazer meu, muito grande, sempre estar com vocês. Até a próxima. Até. Rapidinho, a gente vai fazer um break para o intervalo. Na volta, se prepara aí, porque vai ter... vamos suar a camisa com um aulão de HIIT maravilhoso para você participar, tá? Eu sei que a gente está aqui na campanha do Novembro Azul, então antes do intervalo eu quero chamar você para aproveitar esses minutinhos aí e acessar o nosso filtro através do nosso perfil do Instagram. Vai lá, @Vida e Saúde NT.
você clica lá naquele ícone de efeitos especiais. Tem um vídeo meu de demonstração, é só clicar lá em experimentar e sair usando. Vou até falar com o Dr. Fábio aqui para ele também acessar e fazer parte da campanha Vida e Saúde contra o Câncer. A gente está com tudo no Novembro Azul. Vamos ver quem está participando? Vamos ver quem mandou foto e marcou o Vida e Saúde? Olha o Lucas Davis. Ai, obrigada, gostei. Nério Teles, toda a nossa equipe Vida e Saúde está em peso. Marcelo Seito, daqui a pouco vai estar aqui suando a camisa, já está prevenindo contra o câncer aqui. Obrigada, gente, adorei essas fotinhas que vocês mandaram aqui pra gente. Amanhã quero ver a sua aqui, tá? Acessa lá, @Vida e Saúde NT. Agora sim, vamos para o intervalo, na volta tem aulão HIT, se prepare, ainda hoje tem esse cookie maravilhoso, esse biscoitinho de aveia, bolacha de coco e aveia para você fazer aí.